Sobre a proteção de Deus, o Senhor da vida, declaro aberta a 89ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. Convido o vereador Ivan Moraes para que funcione como primeiro secretário, tomando assento à mesa, e o vereador Almir Fernando como segundo secretário. E nessa condição de segundo secretário, solicito ao vereador Almir Fernando faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 88ª reunião ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 12 de novembro de 2018. Presidências dos excelentíssimos senhores vereadores Carlos Gueiros e Jairo Brito. Aos 12 dias do mês de novembro do ano 2018, às 15 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa de Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Carlos Gueiros. Ocuparam primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Almir Fernando e Chico Kiko, contando com a presença dos demais vereadores membros desse poder. Havendo legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito. Submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrição. Fez uso da palavra pela ordem o vereador Romero Albuquerque, que solicitou a inversão da pauta para que os pareceres de redação fossem votados primeiramente. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias: projeto de lei de número 193 de 2018, de autoria do vereador Benjamin da Saúde; memorando 136 de 2018, de autoria do gabinete do vereador Rodrigo Coutinho; projeto de decreto legislativo 33 de 2018, de autoria do vereador Anderson Florencio. No horário destinado ao pequeno expediente, a primeira oradora a ocupar a tribuna, a vereadora Natália de Menudo, informou que na última quinta-feira foi procurada pelos moradores da ocupação Aliança com Cristo, no bairro do Jiquiá, devido a uma ação feita pela Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano da Prefeitura. Informou que foi em busca de soluções e que foram feitos cadastramentos dos moradores daquela localidade. Próximo orador a ocupar a tribuna, vereador Almir Fernando, destacou Novembro Azul, campanha de conscientização à saúde dos homens, e falou da importância da realização de exames. Vereador Chiquinho, terceiro vice-presidente, vereador Fred Ferreira e vereador Aderaldo Pinto, e os senhores vereadores presentes para introduzirem Sua Excelência, o governador em exercício, vereador, o governador, presidente da Assembleia, Heriberto Rafael. O senhor presidente esclareceu ao vereador Almir Fernando que a casa se engajou na questão do Novembro Azul. Próximo orador ocupar a tribuna, a vereadora Aimee Carvalho, repercutiu a importância do Novembro Azul. Falou que o câncer de próstata é muito comum entre os homens e que, na maioria das vezes, a doença não apresenta sintomas. O próximo orador ocupar a tribuna, o vereador André Regis, trouxe a boa notícia de que a Academia Pernambucana de Letras será transformada em museu, localizado na Avenida Rui Barbosa, e será aberto ao público. Próximo orador ocupar a tribuna, vereador... O senhor presidente informou que, obtida a concordância dos vereadores Rinaldo Júnior e Ana Lúcia, ambos inscritos no pequeno expediente, foram inscritos no grande expediente. Falou pela ordem vereador Aimee Carvalho, Anderson Florencio e André Regis, que solicitaram dispensa de prazo das emendas do projeto de resolução 31/2018, de autoria do vereador Aimee Carvalho, projeto de decreto legislativo 33, de autoria do vereador Anderson Florencio, projeto de decreto legislativo 32 de 2018, de autoria do vereador André Regis. Respectivamente, a próxima oradora ocupar a tribuna, a vereadora Michele Collins, registrou a presença do professor Carrilho nas galerias e fez apelo aos vereadores dessa casa e à Comissão de Direitos Humanos sobre o caso da menina Laurinha, de 3 anos, que precisa de uma cirurgia com urgência. Senhor presidente, determinou ao segundo secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos senhores vereadores. Foram justificadas as ausências dos vereadores Davi Muniz, Eduardo Marques, Jaime Asfora, Marília Reis,
Marco Aurélio, havendo número legal, senhor presidente, submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constar em seguintes matérias: discussão única do requerimento 5371 de 2018, de autoria do vereador Fred Ferreira, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5382 de 2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Foi atendido o pedido, em seguida o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constar as seguintes matérias: discussão única do parecer 517 de 2018, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 214 de 2017, de autoria do vereador Romero Albuquerque, que foi aprovado. Atendendo ao pedido dos vereadores Aimee Carvalho, Anderson Florencio e André Regis, o senhor presidente solicitou ao segundo secretário que fizesse a consulta dos líderes partidários quanto à dispensa do prazo, lista anexa aos anais desta casa. Foram dispensados os prazos. Discussão única do requerimento 5342 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5358 de 2018, de autoria da vereadora Natália de Menudo, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5351 de 2018, de autoria do vereador Chico Kiko, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5360 de 2018, de autoria do vereador Romerinho Jatobá, foi aprovado. Discussão única do requerimento 5384 de 2018, de autoria do vereador André Regis, foi aprovado. Primeira discussão dos pareceres 475 de 2018, 402 de 2018, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça, Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 102 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior, foi aprovado. Segunda discussão, maioria absoluta, do parecer 172 de 2018, da Comissão de Legislação e Justiça, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 20 de 2018, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao pelo secretário que fizesse a leitura do prolongamento da ordem do dia, da qual constar as seguintes matérias: discussão única do projeto de resolução 34 de 2018, de autoria da Comissão Executiva, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador com a tribuna, vereador Rinaldo Júnior, lamentou o ocorrido no dia 10, no Morro Nova Esperança, no bairro de Niterói, Rio de Janeiro, onde pessoas morreram em trágico deslizamento de barreiras. Cobrou da Prefeitura do Recife mais investimento para resolver a questão dos morros. Assumiu a presidência do trabalho o vereador Jair Brito. Foi aparteado pelo vereador Ivan Moraes, que fez crítica à gestão, relatando de prioridade não se dá por palavra, mas se dá através do orçamento. Informou que este foi o ano que mais se gastou em comunicação. O próximo orador com a tribuna, vereador Rodrigo Coutinho, repercutiu sobre o projeto de lei de número 195 de 2017, de sua autoria, aprovado hoje, que trata da autorização de crachás por seguranças em eventos. Tendo tal iniciativa, a proposta é para efetivar eventuais excessos por parte desses profissionais. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã em uma reunião ordinária no local do costume e horário regimental. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Lhe dada, senhor presidente. Coloco a ata em discussão. Encerrada a discussão, em votação, os senhores vereadores que concordam, permaneçam em silêncio. Aprovada a ata. Feita a leitura, então, da ata, discussão e aprovação, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei 194, 2018, de autoria do vereador André Regis. Projeto de decreto legislativo 34, 2018, de autoria do vereador Marco Aurélio. Ofício 70, de 2018, em resposta ao requerimento 4970, de autoria do vereador Ivan Moraes. Ofício 71, de 2018, em resposta ao requerimento 4968, de autoria do vereador Ivan Moraes. Ofício 72 de 2018, em resposta ao requerimento 4083 de 2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Ofício 73 de 2018, em resposta ao requerimento 2927 de 2018, de autoria do vereador André Regis. Ofício 311 de 2018, em resposta ao requerimento 5269, de autoria da vereadora Michele Collins.
Feita a leitura do expediente, encerro o expediente inicial e dou início ao pequeno expediente, convocando os senhores vereadores inscritos pela ordem. Primeiro vereador inscrito, ex ofício, vereador Rinaldo Júnior. Declina. Vereadora Ana Lúcia. Não chegou ainda. Vereador André Regis. Vossa Excelência tem 5 minutos regimentais. Senhor presidente Carlos Gueiros, 2 assuntos me trazem a essa tribuna nesta tarde. Primeiro, a notícia de que estamos entrando com um requerimento, mas eu gostaria de usar a tribuna para que, inclusive, houvesse a maior ênfase no que se refere ao abandono da passarela da Avenida Herculano Bandeira. A imprensa noticia, reportagem inclusive aqui do jornal Folha de Pernambuco, o estado de abandono é algo assustador. A população da Herculano Bandeira, vereador Almir Fernando, naquela passarela que aparentemente quando a gente passa, você vê uma estrutura metálica, uma estrutura que há necessidade inclusive de escada rolante e de elevador, nenhuma coisa nem outra funciona. Sujeira intensa, pessoas morando na sua estrutura, abandono, lixo, perigo para todos. Isso é absolutamente inaceitável e é algo dessa gestão. A ideia de construir aquela passarela foi uma péssima ideia, aquele projeto sem sentido da Via Mangue de João Paulo, mas já que foi feita e já que a passarela está lá, ela deveria ser mantida da forma adequada. Então, que o prefeito Geraldo Júlio, ele restaure a segurança na localidade a partir da recuperação do equipamento público. O outro assunto, presidente Carlos Gueiros, vereadora Michele Collins. Vossa Excelência estava aqui na legislatura passada. Vossa Excelência também, presidente Carlos Gueiros. Recordamos aqui quantas vezes a prefeitura anunciou que o futuro da educação do Recife, vereador Almir Fernando, passava pelos tablets. Recordam disso? As crianças do ensino fundamental do 6º ano ao 9º ano receberiam um tablet e aprovamos lei para isso. Inclusive para que a criança, quando acabasse o 9º ano do ensino fundamental, ficasse com o tablet. O prefeito Geraldo Júlio, ele comunicou à sociedade pernambucana que a partir daquele momento a prefeitura estaria oportunizando, a partir da informatização, dos meios adequados, dos softwares, a capacidade da criança se desenvolver plenamente na escola com o apoio da alta tecnologia. Isso aconteceu em 2013, 2014... 2015, parou. Não há mais notícia da distribuição de tablets. Ora, se todo o arranjo educacional passava necessariamente pela distribuição dos tablets, e nós aprovamos, foi inclusive a unanimidade aqui na casa, ninguém se colocou contra o tablet. Na época, eu era presidente da Comissão de Educação, nosso parecer foi favorável, inclusive modificamos na lei para permitir o acesso facilitado para que a criança ficasse com o tablet, não apenas durante o período em que ela está na escola, mas até mesmo depois que saísse do 9º ano do ensino fundamental. Mas o fato, presidente, é que o programa foi descontinuado. Ora, se era ancorada
a educação das crianças do Fundamental 2 no tablet, como é que ele pode ter sido descontinuado o programa? Isso nos chama a atenção, inclusive, para outros programas tecnológicos que custaram fortuna à prefeitura e que estão também sem a devida continuidade. Então, desta tribuna, anuncio para o prefeito e para o secretário de Educação que nós estamos, a partir de agora, fiscalizando todas as escolas públicas do Ensino Fundamental 2 da cidade do Recife para saber quais são as que estão mantendo o programa do tablet ativo. E que o prefeito Geraldo Júlio, ele, quando for falar nos seus pronunciamentos sobre educação, ele explique o porquê ele está descumprindo a sua própria diretriz e a própria lei que ele, de sua iniciativa, encaminhou para esta casa e todos nós aprovamos na legislatura passada a unanimidade. Isso, na verdade, eu quero já antecipar, vereador Rinaldo Júnior, que é falta de compromisso com uma estratégia educacional adequada. Não existe. A prefeitura não sabe o que faz com a educação pública da cidade do Recife. Os índices indicam isso, a tragédia ela é constante e os resultados são pífios. Isso denota falta de compromisso, mas também denota incompetência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Queria comunicar aos senhores vereadores que o nosso presidente, atualmente desempenhando as funções de prefeito da cidade do Recife, veio fazer, na condição de prefeito, uma visita a esse poder. Então, eu vou suspender a sessão e gostaria que... Vou fazer uma comissão da vereadora Ana Lúcia, vereadora Michele Colles, vereador Rinaldo Júnior e o vereador Rodrigo Coutinho, para irem até a sala da presidência e conduzirem o atual prefeito do Recife. Companheiros vereadores, quiçá todos os prefeitos do Recife prestigiassem esta casa como o fez ontem o governador em exercício, o deputado Heriberto Medeiros, e agora o nosso presidente
hoje prefeito Eduardo Marques. Oxalá isso fosse comum e que nós tivéssemos essas oportunidades, que infelizmente para nós torna-se uma espécie de coisa inédita. Mas agradeço, prefeito, essa sua disponibilidade e dizer que o microfone está às suas ordens. Presidente Carlos Gueiros, meus colegas, vereadoras, vereadores, é com muita satisfação que hoje eu venho visitar essa tão querida e amada Casa do Povo Recifense, essa casa que ao longo desses 7 mandatos de vereador tenho feito muitas amizades e tenho aprendido muito com o povo da nossa cidade, de forma que muito me emociona hoje estar aqui, humildemente, quero dizer, como prefeito do Recife, né? O que muito honra esta Casa Legislativa, pois não me recordo, talvez algum colega possa me refrescar a memória, não me recordo quando um presidente da Câmara Municipal do Recife foi interinamente prefeito da nossa cidade. Né? Isso é uma honra para esta casa, né? Prova a harmonia entre os poderes, né? E que toda essa harmonia, com certeza, é para o bem da cidade do Recife, para o desenvolvimento da nossa cidade. De forma que eu fico muito feliz e quero convidá-los para que a gente amanhã, 9 horas, no 9º andar, no gabinete do prefeito, a gente tome um cafezinho, bata um papo lá no gabinete do prefeito, na prefeitura. Espero todos vocês lá comigo. Muito obrigado e que Deus continue abençoando o trabalho de cada um de vocês. E não posso, presidente, com sua autorização, claro, não posso de maneira alguma encerrar essas palavras sem dizer aqueles versículos tão lindos e que quero que sejam uma verdade na vida de todos vocês, vereadores e vereadoras, de todos da imprensa, de todos os que fazem o gabinete da Câmara Municipal do Recife, funcionários da Câmara Municipal, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Né? Que todos os colegas trabalhem mais e mais para o nosso povo, para a nossa alegria, a alegria do povo recifense. Parabéns, pessoal. Muito obrigado, presidente, pela sua conduta. Muito obrigado pela sua amizade, por todos vocês. Parabéns. Presidente, pela ordem. Pois não. É um comunicado, é rápido. Eu só queria registrar que eu fui eleito pela base do governo. Recentemente entrei na oposição, mas é com muito prazer que hoje eu me reintegro novamente à base e talvez amanhã eu saia novamente. Mas é com muita alegria que a gente recebe o nosso prefeito, é um gesto de grandeza a esta casa, e eu tenho certeza que todos os pares, você hoje é uma referência para a gente. E nada melhor, estando prefeito, visitar a casa que de fato é o povo, porque aqui é a casa do povo, quem é o verdadeiro patrão da cidade do Recife é o povo, e Vossa Excelência hoje se curva ao povo do Recife. Muito bem-vindo à sua casa. Vereador, seja muito bem-vindo à base, embora apenas por 24 horas. Eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um esclarecimento. Ontem, quando foi lido o ofício recebido da Prefeitura, me parece que ficou dúvida com relação ao retorno do nosso presidente. O ofício, e consta da ata, é que ele estará como prefeito até o dia 14 de amanhã. Então, apenas um esclarecimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Isso quer dizer também que Vossa Excelência fica como presidente até amanhã também. É uma honra para... Consequentemente, pelo grande favor e a escolha de Vossas Excelências. Mas eu queria também aproveitar a oportunidade para consultar a casa a respeito do horário da nossa sessão de amanhã. Todos devem ter recebido o memorando dizendo da necessidade que o patrimônio tem de fazer uma dedetização em todas as dependências do prédio, inclusive as salas e gabinetes dos senhores vereadores amanhã, a partir das 12 horas. E seria inconveniente esse trabalho com a sessão de tarde. Então, eu tomei a iniciativa de transferir essa sessão de amanhã, ao invés das 15 horas, para que fosse às 10 horas da manhã. E óbvio que eu tenho que colocar essa decisão ao crivo do plenário. E eu queria que aqueles que fossem contrários
se pronunciassem. Senhor presidente, o prefeito acaba de convidar a gente para amanhã estar às 9 horas lá na prefeitura para... Mas a nossa sessão seria às 10 horas. Mas nós não podemos deixar de ter a sessão. Então já combinei com ele também que essa visita seria exatamente às 9 horas, para que nós pudéssemos estar aqui às 10 horas, iniciando a nossa sessão. E ele confirma agora que não tem problema, vai ser pontual, e nós seremos também. Então, eu entendo que pelo silêncio da casa, a proposta está aprovada. Bom, eu vou então, com a permissão do prefeito, dar continuidade à sessão, convidando agora a próxima vereadora inscrita, ex officio, a vereadora Ana Lúcia, para que use a tribuna no pequeno expediente, nos 5 minutos regimentais. Rinaldo quer assinar a ata, precisa sair. Senhor presidente, boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero agradecer a Vossa Excelência ter me concedido a fala extra ofício, porque ontem nós havíamos nos inscrito e porque houve a comitiva do governador em exercício, nós tivemos o tempo atropelado. Mas eu quero usar a minha fala rapidamente, senhor presidente, para, em primeiro lugar, agradecer ao governador em exercício, que fez o convite a esta casa, aos vereadores. Eu estive lá na comitiva e fiquei muito feliz e falei para o governador em exercício que é muito importante quando esse convite entre os poderes se encontram, e aí a gente passa a deixar de ser ilhas e se constroem pontes, mesmo estando em posições diferentes, sendo oposição, sendo base, até porque o conceito de oposição e base, ele está meio confuso no atual contexto político que a gente se encontra. Mas, senhor presidente, eu vou usar o meu tempo regimental para falar da iniciativa do Partido Republicano Brasileiro, partido ao qual eu pertenço, que anunciou oficialmente a criação da primeira faculdade ligada a uma instituição partidária. Está nas mídias, o senhor presidente Marcos Pereira anunciou, já com registro pelo MEC, e a nossa faculdade estará ligada à Fundação Republicana Brasileira. Os senhores sabem que a lei permite que as fundações ligadas aos partidos ofereçam serviços ligados à educação, à formação técnica, e o Partido Republicano Brasileiro sai na frente com a iniciativa, tornando esse desejo dos seus militantes, das pessoas que estão dentro do partido, mas também estende às pessoas que não são filiadas ao Partido Republicano Brasileiro. A Faculdade Republicana não vai somente trabalhar com os filiados, mas será uma faculdade voltada para todos, vereador André Regis. As pessoas que tiverem interesse irão fazer suas matrículas, os cursos oferecidos darão início a partir de 2019, no segundo semestre. A sede é em Brasília, na Fundação Republicana Brasileira. Cursos de ciências políticas, cursos de pós-graduação em gestão pública e, principalmente, formação política voltada para lideranças femininas. Inicialmente, a faculdade fará a matrícula para o período de 2019.2, mas se estenderá com seus polos pelo Brasil afora, e possivelmente Recife terá também uma sede da Fundação da Faculdade Republicana. Então, eu subo para repercutir a criação, já licenciada pelo MEC, não é? Ligada à Fundação Republicana Brasileira, porém não defenderá ideais partidários e sim oferecerá formação técnica, conhecimentos aos estudantes que desejarem fazer um curso de graduação ou de pós-graduação, ou um curso de formação técnica mesmo, em diversas áreas ligadas à política ou
a cursos que não sejam ligados à política. Isso é permitido por lei, a licença foi dada pelo MEC e os interessados, principalmente os estudantes que estão dentro da política e queiram esse aperfeiçoamento, poderão fazer sua matrícula por hora apenas na sede em Brasília, mas, repito, em breve os polos se estenderão em demais cidades. Era isso, senhor presidente, que eu tinha a dizer. Agradeço e boa tarde. Boa tarde, obrigado, vereadora. E eu aproveito, o senhor presidente vai se retirar e eu pedi que a senhora, juntamente com o vereador Renato e o vereador Fred Ferreira, levassem o presidente até o seu destino de saída da casa. Convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Michele Colles. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu gostaria de ocupar a tribuna dessa casa na tarde de hoje para falar sobre um projeto de lei de nossa autoria, o projeto de lei número 104 de 2018, que institui o programa Busca Ativa na cidade do Recife, um programa voltado para os jovens da nossa cidade. A iniciativa tem a intenção de integrar ações que busquem a promoção da dignidade dos jovens no município e a melhoria das suas condições de vida. Dessa maneira, pode se apresentar como um paradigma, a fim de voltar as atenções do poder público municipal aos adolescentes e jovens da nossa cidade. O nosso objetivo é fazer com que políticas públicas efetivas sejam oferecidas aos nossos jovens que estão enfrentando um momento difícil de suas vidas, muitos que estão concluindo o ensino superior, o ensino médio, aliás, e não têm oportunidade de trabalho. Por quê? Porque eles ainda não têm experiência. E não tem o primeiro emprego porque não ainda tiveram oportunidade de ter o primeiro trabalho. Então, uma coisa fica ligada à outra e eles terminam sem ter oportunidades. Então, o projeto de lei que trata de algumas diretrizes, como a oferta de vagas de estágio no setor público e no setor privado para os beneficiários. O oferecimento de cursos técnicos e profissionalizantes por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, e de outras iniciativas. Também trata o estímulo do estudo, incluindo o apoio à formação daqueles jovens que não concluíram o ensino na idade certa, por meio do Sistema Educacional de Jovens e Adultos, o EJA, e também outras iniciativas para incentivá-los a concluir os estudos. O acompanhamento psicossocial também de adolescentes vítimas de violência e de outros traumas, por meio do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que é o CREAS, e também outras iniciativas. E também a assistência aos adolescentes e jovens, vereador André Regis, porque muitos deles, por causa dessa ociosidade, por não poder trabalhar, por não ter concluído o emprego, muitos deles, infelizmente, estão envolvidos no mundo das drogas. Então, também para que se haja apoio, se haja tratamento, acolhimento intensivo para esses jovens da nossa cidade. Então, nós precisamos de ter uma atenção especial para esses cidadãos dessa faixa etária, visto que se encontram em um período de formação intelectual e estão entre as principais vítimas de violência. Além disso, inicia-se a fase de vida da busca por independência financeira, o que muitas vezes acaba levando os jovens a abandonarem seus estudos e alguns cometerem contravenções. Então, o nosso objetivo é que os jovens precisam ter mais oportunidades, precisam ter mais atenção,
por parte do poder público. Vale ressaltar que a Prefeitura se empenhará por meio do programa no sentido de estimular esses jovens a se dedicarem ao estudo para que se formem com qualidade, ao trabalho por meio de oportunidades de estágio, a cursos profissionalizantes, aos casos de dependência química, o cuidado, e receberão o apoio psicológico necessário em alguns traumas e violações. Assim, buscar-se-á um futuro melhor para a nossa juventude e, por seguinte, toda a população, toda a comunidade recifense. Então, o nosso pedido, a nossa solicitação é que os nossos colegas aqui da Casa José Mariano possam dar celeridade a esse projeto. Gostaria de fazer um pedido aos presidentes de comissão, aos quais esse projeto está tramitando, para que nós possamos, o mais breve possível, ainda esse ano, colocar esse projeto na pauta da ordem do dia aqui da casa, para que seja votado, seja aprovado e seja sancionado também, para que os nossos jovens possam ter mais oportunidades. Gostaria de agradecer também, ainda em tempo, ao presidente, não está mais aqui conosco, prefeito em exercício da cidade do Recife, por esse carinho, por estar aqui conosco. E também estou agora seguindo para a prefeitura, pois fui convidada pelo mesmo para que um projeto de minha autoria seja sancionado. O projeto que estabelece na cidade do Recife a Semana do Combate à AIDS, do cuidado com a AIDS, que é uma doença muito séria, muito grave, que vem a cada dia se avançando e muitas vezes silenciosamente. Então, nós estamos indo ali para a prefeitura agora, para que essa lei seja sancionada, e a partir do dia 1º de dezembro, nós teremos no Recife, a primeira semana de dezembro, a Semana Municipal de Combate à AIDS. Muito obrigada a todos e todas, é o que eu tinha a dizer. Boa tarde, Deus abençoe. Obrigado, vereadora. O próximo vereador inscrito, vereador Ivan Moraes. Foi o prefeito ir embora, baseado aqui. Boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que abrilhantam a nossa sessão a partir das galerias e todos aqueles e aquelas que nos acompanham a partir da internet. Eu venho hoje repercutir uma audiência pública que realizamos pela manhã aqui nessa casa, que dizia respeito à mortalidade materna na nossa cidade. Não é um problema recente, não é um problema de hoje, mas a mortalidade materna na nossa cidade, ela está em índices, há bastante tempo, em índices bastante alarmantes. Os objetivos do milênio e a Organização Mundial da Saúde demanda que nos próximos anos se chegue a um patamar de até 35 mortes por 100 mil. Por 100 mil partos. Aqui no Recife, o número gira entre 60, 80, chegando a passar de 90 por 100 mil. Melhor ano que a gente teve na história foi 2007. O ano 2015 teve um pico de 22 mortes. Deu uma melhorada em 2016, 2017, mas 2018 já vamos com 18 mortes. Já está pior do que os 2 anos anteriores. As mortes maternas no município do Recife se dão a diversas causas, mas quase todas essas causas são causas preveníveis, evitáveis. Um outro dado alarmante é que quase 70% das mulheres que chegam a óbito em decorrência do parto são mulheres negras. Não é apenas uma curiosidade, vereador Almir Fernando, que se a gente contabilizasse apenas as mulheres brancas, o índice já atingiria os objetivos da Organização Mundial da Saúde. Nós já estaríamos em 35 por 100 mil, mas nós não estamos. Eu queria agradecer a presença do secretário Jailson Correia, que participou da nossa audiência, ficou até o final, participou dos encaminhamentos, assim como todas as outras pessoas que participaram da mesa. A promotora de Justiça, Helena Capella, do Ministério Público de Pernambuco, a professora Sandra Valongueiro, que representou o Comitê Estadual dos Estudos da Mortalidade Materna de Pernambuco, a Cristina Nascimento, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco.
Essa audiência pública não foi ideia da nossa cabeça, ela foi demandada por diversas organizações feministas e que trabalham com o direito da mulher no momento do parto. O Comitê de Mortalidade Materna do Recife, a Rede de Mulheres Negras, o Coletivo de Mães Feministas Janúzia Alves, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, o Movimento Nascer Bem, o Sindicato de Enfermeiros e Enfermeiras do Estado de Pernambuco, o Movimento de Mulheres Olga Benaro, o Coletivo Curumim e a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a RENFA. Todas essas organizações se pronunciaram e fizeram parte dos encaminhamentos que já foram acordados, foram consolidados, constarão da ata que estará publicada no Diário Oficial e que serão fiscalizadas nos próximos meses. A gente já tem o indicativo de realizar uma nova audiência no final do mês de maio, dessa vez convidando também a Secretaria Estadual de Saúde. Entre os encaminhamentos, eu gostaria de destacar as melhorias na infraestrutura das maternidades públicas da cidade do Recife. Se demanda questões que já são legisladas, que já tem lei sobre isso, como, por exemplo, o espaço privativo na sala de parto. Consta de haver divisórias entre as mulheres que estão em trabalho de parto na mesma hora. Um outro indicativo importante que é encaminhamento é que o Hospital da Mulher, a partir do início do ano que vem, deixará de ser uma bolha de excelência e passará a compor a rede de maternidade, sendo também regulada junto das outras maternidades, inicialmente para alto risco e até o final do próximo semestre para toda a rede. Um outro encaminhamento é a realização de debates sobre os óbitos nos lugares em que os óbitos acontecem. Aí, não apenas pelo Comitê de Acompanhamento, mas também pela Secretaria de Saúde e pelas organizações da sociedade civil. Então, há diversos encaminhamentos que dizem respeito à infraestrutura, há encaminhamentos que dizem respeito à condução das companheiras que estão grávidas a partir de protocolos que já estão legislados, já são recomendados há muito tempo e que não vêm sendo aplicados. A gente ouviu denúncias, por exemplo, de mulheres grávidas que são transferidas sentadas em cadeiras de roda, o que não é preconizado pela regulamentação, pelos protocolos da área. Essas mulheres têm que ser conduzidas deitadas, por exemplo. O que se percebeu também é que a violência obstétrica vai muito além da mortalidade materna. Delas são vítimas muitas mulheres todos os dias na nossa cidade, no nosso país. Mais uma vez, a maioria delas mulheres negras. Nosso mandato vai continuar nessa pauta, a gente vai se reunir com o Ministério Público e com outras organizações para que a gente possa fortalecer as denúncias que são encaminhadas nesse sentido, para que daqui a 6 meses a gente possa, na nossa nova audiência pública, ao final do mês de maio, a gente voltar nos encaminhamentos que foram encaminhados, que foram definidos, e a gente ver se eles estão dando certo e o que é que a gente pode fazer a mais para que mulheres não morram da forma com que vem morrendo nas maternidades da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Outro vereador inscrito, pequeno expediente, vereador Rodrigo Coutinho. Agradeço a Ivan Moraes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, público presente, eu serei muito breve na minha fala. Eu queria só relatar que hoje pela manhã, presidente, a gente teve a oportunidade de acompanhar a entrega de 50 novas unidades habitacionais aqui na cidade do Recife, mais especificamente no bairro de Dois Unidos. Estiveram conosco nessa entrega o secretário de Saneamento do Recife, André Correia. Em nome dele eu cumprimento e parabenizo a todas que fazem parte da Secretaria de Saneamento aqui de nossa cidade. Teve presente também o deputado estadual Alberto Feitosa, e um momento de muita alegria para mim, que sou presidente de Planejamento Urbano e Obras desta casa, ver pessoas que moravam em condições subhumanas, condições realmente de viver dentro de uma palafita, e agora poder contar com uma unidade habitacional de qualidade, com cerâmica, com forro, com tudo do bom e do melhor do que se vê na iniciativa privada, também no serviço público, para mim é motivo de muita alegria. Por isso eu queria parabenizar a todos que fazem parte da secretaria. A gente pôde conviver e ver pessoas bastante humildes, inclusive, vereador André Regis,
um dos beneficiados nessas 50 novas unidades habitacionais, ele sofreu em 1999 um ataque de tubarão. Ele teve a sua casa, hoje, a oportunidade de ter a sua casa própria. Depois de uma situação como essa, ele não tem uma das pernas, mas a casa ela é completamente acessível, ela é completamente adaptada para aquela situação também de pessoas que têm mobilidade reduzida. Então, eu queria parabenizar aqui ao deputado Alberto Feitosa, que iniciou esse processo quando ainda era secretário de Saneamento, e ao hoje secretário André Corrêa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu gostaria de comunicar a Vossa Excelência e os demais vereadores, e também aproveitar e convidar os vereadores que fazem parte da Comissão de Acessibilidade e Mobilidade. Nós estávamos, senhor presidente, nos programando para uma reunião extraordinária da comissão amanhã à tarde, e nós, nessa reunião, iríamos deliberar sobre as emendas que foram apresentadas em plenário ao projeto de lei número 11 de 2018 do Executivo, na verdade é o substitutivo da comissão, e nós fomos pegos de surpresa dessa programação por parte do setor administrativo desta Câmara, em virtude do qual eu também, porque a gente aí foi comunicado agora há pouco, tanto por Vossa Senhoria, Vossa Excelência, quanto pelo o prefeito em exercício, o nosso presidente, Eduardo Marques, de duas reuniões pela manhã, uma já às 9 horas com o prefeito e um conjunto de vereadores, e já às 10 horas uma reunião plenária, e aí nós com um tempo um pouco apertado, porque em meio-dia em ponto estaríamos obrigados a encerrar a nossa sessão em virtude da programação administrativa. Portanto, senhor presidente, eu gostaria de convocar os vereadores que fazem parte da comissão, tanto os titulares quanto os suplentes, que estejam presentes, se porventura pudessem se fazer presente lá assim que encerrar a sessão, para que a gente possa abrir a nossa reunião e fazer a nossa discussão dos pareceres e, na sequência, também a votação. E espero que a gente possa ter o quórum suficiente e regimental. Se não, senhor presidente, a gente vai ser obrigado a fazer essa reunião somente na próxima semana, talvez na segunda ou na terça-feira, o que seria muito ruim, porque aí comprometeria a programação que foi estabelecida pelo presidente de poder colocar o quanto antes esse projeto em votação, que é, na verdade, uma reclamação, um anseio de toda a comunidade do Recife. Portanto, atendendo à urgência e me adaptando às questões que foram colocadas agora, eu faço aí esse apelo para que os vereadores possam participar logo mais da reunião da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerrado o pequeno expediente, solicito ao secretário que anuncie o resultado do painel que anuncia a chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 23 vereadores e vereadoras. Havendo, então, conforme registro do painel, número regimental para a deliberação das matérias constantes da pauta do início ao prolongamento do expediente. Senhor secretário, fazer a chamada da matéria constante do prolongamento do expediente. Discussão única do requerimento 5406/2018, de autoria do vereador Carlos Gueiro. Coloco o requerimento em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os contrários se pronunciem. Aprovado. Não havendo mais matéria no prolongamento do expediente, dou início à ordem do dia. Senhor presidente, só um breve esclarecimento, por favor. Questão de ordem. Eu me referi agora há pouco à questão do parecer que nós vamos discutir daqui a pouco na comissão, só esclarecendo que, na verdade, nós vamos votar o aditamento ao parecer que a gente emitiu pela comissão. Ficar claro, porque alguns vereadores talvez não tivessem entendido o que eu quis dizer, mas é exatamente isso, nós vamos discutir e votar o aditamento que foi apresentado aqui no plenário. Muito obrigado. Muito bem, vereador, mas esclarecendo também a Vossa Excelência que a urgência já não se faz tão necessária, uma vez que a pauta de segunda-feira já está pronta, e nós estamos colocando para segunda-feira
as matérias do Executivo, que a LOA e o PPA, que nós temos que ter isso votado e enviado ao Executivo até o final deste mês. Portanto, tem prioridade, inclusive, a esse projeto. Leitura das matérias constantes da ordem do dia. Discussão única do requerimento 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394 e o 5395 e o 5394 e 95, /2018, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloque em discussão todos os requerimentos. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permanecem em silêncio. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Na verdade, eu queria um esclarecimento, se possível. Não sei se é pertinente agora. O projeto que o vereador está se referindo, que vai analisar na comissão, são a análise das emendas referente ao projeto do Executivo, que regulamenta o transporte de passageiro individual por aplicativo. Então, a emenda foi apresentada em plenário, então, pelo nosso regimento, são 6 dias úteis para ser analisado na comissão, é isso? E, no caso, uma vez analisada e dado o parecer, o presidente coloca em pauta nesses mesmos 6 dias úteis ou fica a critério da mesa diretora? Só para esclarecer, acho que até o público presente. Regimentalmente, as comissões têm 6 dias úteis para apresentar o parecer. Apresentado o parecer, estará ele em condições a ser colocada na pauta. Quem faz a pauta é o presidente. Então, ele se comprometeu a que assim que fosse entregue, colocaria na pauta. Só que nós temos duas matérias que têm muito mais urgência. E como a pauta é feita antecipadamente, esta pauta de segunda-feira, que o prazo termina na segunda, então as comissões podem entregar até segunda, final do expediente. Então, certamente recebido a matéria da LOA e o PPA, tendo sido apreciado e votado na segunda, certamente o presidente, que já estará assumindo, deverá colocar na pauta da terça-feira. No entanto, é ele quem tem que fazer a pauta. A da segunda foi eu que fiz. Esclarecido? Não existe, então, obrigatoriedade da gente votar o projeto na terça, é isso? Não. O prazo das comissões são 6 dias. Se as comissões não entregarem dentro dos 6 dias, o presidente pode colocar na pauta sem pareceres. Isso é que ocorre, mas quem faz a pauta é o presidente. Senhor presidente, então, só para esclarecer, quer dizer que se porventura nós não tivermos quórum na reunião de hoje, a gente teria a segunda-feira, então, poderíamos fazer na segunda-feira, e aí segunda-feira seria a data limite, então. Exatamente, que é o prazo das comissões, não é isso, Paulo? Termina na segunda-feira, que é o 6º dia útil. Ok, isso me deixa mais tranquilo. Então, se a gente, por acaso, não alcançar o quórum hoje, a gente teria ainda segunda-feira. Pode na segunda-feira, é isso que eu esclareci. Ok, senhor presidente. Chegando até às 18 horas no Legislativo, o presidente poderá colocar na pauta da terça-feira, se a matéria de segunda tiver sido vencida. Ok, senhor presidente, muito obrigado. Continuando, matéria do ordem do dia. Discussão única do requerimento 5396 ao 5410/2018, de autoria do vereador Davi Muniz. Coloco todos os requerimentos em discussão. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permanecem em silêncio. Aprovado. Discussão única do parecer 539/2018, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei 195/2017, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Em discussão, parecer. Encerrada a discussão, votação. Os que concordam permanecem em silêncio. Aprovado. Discussão única do parecer 540/2018, da Comissão de Redação, opinando pela aprovação do projeto de lei
número 20/2018, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Em discussão, o parecer. Encerrada a discussão, votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Segunda discussão dos pareceres 475 e o 402/2018, respectivamente, das comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esporte, opinando pela aprovação do projeto de lei 102/2018, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Em segunda discussão, os que quiserem discutir, coloquem em discussão. Ninguém quer discutir, encerra a discussão, coloquem em votação. Os contrários pronunciem. Aprovado. Encerrada a pauta da ordem do dia, existe matéria do prolongamento da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Requerimento 5430 de 2018, requer a mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja concedido o espaço do plenário da Câmara Municipal do Recife no dia 21 de novembro, às 10 horas, a fim de realizar uma reunião solene em homenagem ao secretário João Braga pelos 30 anos de vida pública. Em discussão, o requerimento. Encerrada a discussão, votação, os contrários se pronunciem. Aprovada a matéria. Terminada a matéria do prolongamento da ordem do dia, início ao grande expediente, convidando o primeiro vereador inscrito, Ivan Moraes, para fazer o seu pronunciamento. Mas antes, solicitando ao vereador Chico Kiko, segundo vice-presidente, para que me substitua, pois tenho um compromisso no gabinete. Vossa Excelência tem 15 minutos. Mais uma vez, boa tarde, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores. Boa tarde, senhor presidente, colegas da imprensa, as pessoas que abrilhantam a nossa sessão pelas galerias, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da internet. Eu subo essa tribuna hoje para procurar mais informações, Vossas Excelências, a respeito de um caso que vem preocupando muito algumas pessoas neste dia de hoje, especialmente aquelas pessoas que são militantes da cultura, mais especialmente aquelas pessoas que militam pelo nosso patrimônio. É de conhecimento nosso, Vossas Excelências, que alguns museus da nossa cidade do Recife estão sob a gestão da Prefeitura e estão na penúria. É também do nosso conhecimento que alguns outros museus da nossa cidade, que pertencem à nossa cidade, foram terceirizados para organizações sociais. Esses, por acaso, são museus, via de regra, melhor remunerados, né, que funcionam com mais recursos para trabalhar. A gente não concorda com essa decisão, né, de conceder para organizações sociais a gestão de nossos equipamentos públicos, porque essa gestão, essa forma de gerir, faz com que aconteça alguns problemas que não aconteceriam se o museu fosse gerido pelo próprio Estado, pela própria Prefeitura. E aí eu subo a tribuna para falar especificamente do Paço do Frevo. O Paço do Frevo é um museu que já tem 5 anos, né, ele tem um contrato de gestão com uma organização chamada Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG. É um contrato que foi feito inicialmente por 2 anos, prorrogado por mais 2 anos, estendido por mais 1 ano e que se encerra hoje. Hoje, o contrato do Paço do Frevo se encerra. Os funcionários e funcionárias, cerca de 40 funcionários e funcionárias que estavam de aviso prévio, hoje serão demitidos e demitidas, com a salvaguarda de uma companheira funcionária dessa organização que está grávida. Então é ilegal a demissão dela, ela não será demitida, todos os outros serão. A gente tem notícia que já foi realizada uma licitação
para os próximos 2 anos de gestão desse espaço, do Museu do Frevo. E essa licitação teria sido finalizada na semana passada. Mas nós ainda não temos a definição do novo contrato e a gente vive hoje um dia de incerteza. A gente está à véspera de um feriado importante, um feriado que começa na quinta, em alguns órgãos e empresas continua pela sexta, e ainda tem o final de semana, o sábado e o domingo, né? É um feriadão que traz muitas pessoas, especialmente de outras capitais e cidades do Nordeste, para a cidade do Recife, muitas delas que vêm com pacotes turísticos, muitas delas com interesse de visitar o Museu do Frevo. E nós não sabemos se o Museu do Frevo estará aberto amanhã. Eu e a minha equipe, a equipe do nosso mandato, procuramos nos comunicar durante todo o período da manhã até agora. São 16h17, e não obtivemos nenhuma resposta, nenhuma garantia, nem da Fundação de Cultura, nem do próprio IDG. Pergunta que fica, estou precisando dialogar de repente com os vereadores e vereadoras da base da Prefeitura, que por certeza tem um trânsito mais fácil e podem ter uma informação mais qualificada vindo da Fundação de Cultura da cidade do Recife, porque o presidente não nos atendeu, embora tenha visualizado as mensagens que nós mandamos para ele, não respondeu. Nos corredores há quem diga que isso é notícia falsa. Porque ninguém pode dizer que vai fechar amanhã. Agora, nós podemos dizer, com base em dados oficiais, que o contrato encerra hoje. Vereador Rodrigo Coutinho. Se o contrato encerra hoje, se as pessoas que estavam trabalhando neste espaço estão sendo demitidas, quem vai abrir a porta do museu amanhã? Quem vai garantir para a sociedade que qualquer pessoa que estiver visitando o Recife amanhã, véspera de feriado, um feriado importante, um feriadão que vai trazer muita gente para o Recife, vai poder entrar no Paço do Frevo e conhecer a história desse ritmo tão importante, talvez o ritmo mais importante da nossa cidade, que vai muito além de um ritmo musical, mas uma peça importante da nossa engrenagem cultural. Quem vai garantir isso? Então, suba essa tribuna para que a gente possa dirimir essa dúvida. A gente está numa Câmara que tem 39 vereadores e vereadoras, desses 39 vereadores e vereadoras, pelo menos 32 se assumem como base do governo. Talvez com algumas mudanças agora no período eleitoral, talvez não tenha mais 32, mas com certeza a base do governo é hegemônica nessa casa. Nós procuramos, eu repito, nosso mandato procurou contato com a Fundação de Cultura da cidade do Recife e com a organização social, cujo contrato se encerra hoje. Isso é fato, isso não é notícia falsa. Hoje encerra o contrato, amanhã não tem mais contrato. Então a Prefeitura precisa dizer, quem vai abrir a porta do Museu do Frevo amanhã? A Prefeitura vai destacar funcionários e funcionárias para esse equipamento, para que nós possamos ter acesso ao museu? O contrato da OAS, do IDG, que foi a única organização inscrita na licitação, será assinado hoje e o próprio IDG recontratará os funcionários e funcionárias para abrir as portas amanhã? Repito, não estou torcendo contra, não. A gente torce a favor. A gente considera o Museu do Frevo um equipamento importante da nossa cidade. Tão importante quanto outros equipamentos, o Cais Sertão, o Mamã, que está à míngua, vivendo apanha-água, o Museu da Abolição, tantos outros espaços importantes do nosso patrimônio histórico-cultural que precisam ser preservados e que precisam estar disponíveis para o acesso de toda a população e de turistas. Pergunta que a Prefeitura precisa responder. Não adianta dizer pelos corredores que é boato, sem soltar uma nota. É sem falar ou diretamente através de seus gestores ou através da base do governo aqui nessa casa. Pergunta é, vereador Rodrigo Coutinho, não sei se Vossa Excelência tem essa resposta, mas tenho certeza que comigo está de mãos dadas para que esse equipamento não fique fechado. Pergunta está feita para a Prefeitura, no microfone da Câmara Municipal do Recife. Essa é uma pergunta oficial que está entrando nos anais da Câmara. Nosso mandato vai visitar amanhã o Museu do Frevo. Ele estará aberto ou ele estará fechado? Ouço com carinho a parte do vereador Rodrigo Coutinho. Vereador Ivan Moraes, eu queria parabenizar Vossa Excelência pela preocupação. Acredito que é bastante pertinente. A gente que é uma cidade originalmente cultural, com várias e várias situações importantes para mostrar
ao turista que vem aqui visitar a nossa cidade, aqui visitar o Recife, enaltecer e levar daqui a cultura que aqui é tão rica. E queria dizer a Vossa Excelência que conte comigo para que a gente, de alguma forma, tente fazer alguma reunião na prefeitura, junto com o líder do governo aqui na casa, tentar amenizar um pouco essa situação. Destacar também um projeto de lei de minha autoria, em conjunto com o vereador Romerinho Jatobá, o vereador Anderson Florencio, que trata de uma situação importante que também aflige os museus, que é justamente a lei que visa inibir e coibir as pichações na cidade do Recife. A gente tem vários e vários, não só museus, como prédios históricos e situações que acabam afugentando os nossos turistas, porque muitas vezes os pichadores, que são diferentes daqueles que praticam, por exemplo, a grafitagem, que ao meu ver é uma arte, acabam sujando toda a cidade, sujando alguns museus, sujando algumas casas históricas, e é por isso que eu venho aqui pedir para que a gente dê celeridade a esse processo e tente amenizar, votando esse projeto com mais celeridade, para que o Recife possa inibir e coibir um pouco essa questão das pichações nos museus e em todo o Recife. Agradeço a parte e a preocupação, Vossa Excelência, vereador Rodrigo Coutinho. Reitero, Vossa Excelência sabe que a gente diverge nessa posição. Eu prefiro o Passo do Frevo todo pichado, todo pintado, todo melado, mas aberto. Eu faço minhas as palavras do grafiteiro Estilo, que faz parte do Põe Tinta, lá no bairro do Bode, e que é vereador jovem nessa Câmara. Ele diz assim: havia mangue. As pessoas pegam, desmatam o mangue, constroem um prédio onde tinha mato. A gente vai lá e picha. O dano ambiental é nosso? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa pensar nessas coisas com mais carinho. Eu concordo com Vossa Excelência que a cidade precisa ser cuidada. Eu concordo com Vossa Excelência que a gente precisa tratar bem do nosso patrimônio. E fica aqui a pergunta que ainda, infelizmente, não foi respondida pela Prefeitura do Recife, por mais que nós tenhamos tentado contato com a gestão. Até agora, são 4h20 no Recife, 4h23, calma, pessoas, não se apoquentem. São 4h23. Até hoje, até agora, esse horário, não conseguimos uma resposta. A Prefeitura não se pronunciou, nem pelas suas redes sociais, nem através de release para a imprensa, nem respondeu às questões do nosso mandato, que desde de manhã tenta entrar em contato com essa gestão. Nós queremos saber se o contrato dos próximos 2 anos de gestão do Passo do Frevo será assinado hoje. Caso ele não seja assinado hoje, porque o processo de licitação já foi aberto, está próximo de ser finalizado, nós gostaríamos de saber se amanhã o Museu do Frevo abre. E caso o Museu do Frevo abra, temos a curiosidade de saber quem vai abrir, porque a informação que nós temos é que o contrato do IDG termina hoje e que os funcionários e funcionárias, salvo uma funcionária que está grávida, estão sendo demitidos e demitidas hoje. Obrigado. Neste momento, convido o próximo vereador inscrito, o vereador Rodrigo Coutinho. Vossa Excelência tem 15 minutos. Senhor presidente, inicialmente eu queria cumprimentar a senhora e os senhores vereadores aqui presentes na tarde de hoje, cumprimentar também a imprensa, a todo o público que enaltece as nossas galerias, aos funcionários da Câmara Municipal do Recife, e tratar justamente de um projeto que nós aprovamos ontem nesta casa, projeto de lei número 20 de 2018, que traz como tema a reciclagem, vereador Chiquico. Resíduos sólidos, vereador André Regis, não devem ser uma pauta apenas de ambientalistas, muito pelo contrário. Nós temos também deveres, nós como vereadores, acredito que a gente tem que encampar essa questão ambientalista e trazer situações que favoreçam o Recife como um todo. Falar sobre reciclagem é falar sobre economia sustentável, saúde pública, meio ambiente e turismo. Um turista, por exemplo, o vereador Chico Kiko, quando chega para assistir
um jogo no estádio do Arruda, o famoso Arrudão, glorioso Arrudão, ele se depara com um canal completamente sujo e com vários e vários materiais que poderiam ser reciclados, mas que estão ali sujando o canal do Arruda. Isso aí acaba afugentando turistas da nossa cidade, acaba atrapalhando também a saúde pública, é uma questão que a gente tem que tentar amenizar a cada dia. Os órgãos de limpeza da Prefeitura do Recife têm dado o melhor de si. E eu não tenho dúvida aqui, eu parabenizo o presidente da Enlobe, o senhor Roberto Guzmão, que eu tenho certeza e convicção que ele tem toda a preocupação em manter a cidade limpa e a limpeza pública funcionando. Mas a gente precisa também da colaboração das pessoas. E revisar também, vereador Alcides Teixeira, as nossas legislações para que a gente consiga adequar a uma realidade sustentável. O Brasil, para você ter uma ideia, vereador Almir Fernando, deixa de ganhar 3 bilhões de reais por ano pelo descarte incorreto do lixo. Isso é preocupante, senhores vereadores. No Recife, 516 mil toneladas de lixo domiciliar são produzidos anualmente. Segundo a Enlobe, são produzidas 43 mil toneladas apenas nas residências. Mais de 98%, vereador Chico Kiko, do lixo produzido aqui em Recife, ele não é reciclado. Isso, vereador André Regis, dentro de uma realidade que a gente tem mais de 13 milhões de desempregados, poderia estar sendo uma situação a amenizar um pouco esse desemprego, levando as pessoas a irem às cooperações de reciclagem, a poderem ter mais uma alternativa de trabalho, a gente dá trabalho e renda a essas pessoas e dá também um encaminhamento sustentável para que a gente possa ter um Recife fazendo uso inteligente do seu lixo. Nós descartamos o peso de 38 estátuas do Cristo Redentor todos os meses, somente na cidade onde a gente mora, somente aqui na cidade que a gente representa. É uma situação gritante. E a gente falar de reciclagem é mais que uma questão ambiental, é também uma obrigação social, cultural e econômica que temos com o nosso Recife. A não separação do lixo atrasa o trabalho das cooperativas de reciclagem e atrapalha bastante, deixa de gerar empregos, como eu disse agora há pouco. Nosso projeto propõe 2 alterações, vereador André Regis. A primeira é sobre a separação de resíduos em sua origem, atualmente feita em 2 classes, secas ou molhadas. Propomos a reestruturação da coleta, separando-as em 6 categorias, vereador Anderson Florencio: papel, plástico, vidro, metal, resíduo contaminado e resíduo orgânico. Vale ressaltar que a gente tirou isso justamente das diretrizes do Conselho Nacional do Meio Ambiente, justamente para tentar melhorar e amenizar essa situação. A segunda alteração é voltada para levar a separação de resíduos para as escolas da rede privada, pois a lei em vigor só abrange a rede pública e os órgãos municipais. No fértil campo da educação, vereador André Regis, o qual você defende, Vossa Excelência defende com tanta veemência, crianças e adolescentes, através das nossas crianças e dos nossos adolescentes, nós conseguiremos moldar uma cultura de reaproveitamento do lixo em nossa cidade. A lição aprendida no ambiente educacional, ela vai ser levada para casa, para os pais, para os irmãos, para os tios, para os avós, e eu tenho certeza que ela é de extrema importância. E é por isso que os futuros cidadãos recifenses vão contribuir
de forma muito significativa ao educar pelo exemplo. E antes de conceder a parte a Vossa Excelência, vereador André Regis, eu queria dizer também que a gente vai estar apresentando mais um projeto voltado para essa área, para que o próximo passo seja a construção de um Recife mais limpo, também nos grandes condomínios residenciais e empresariais. Mas eu concedo a parte ao vereador André Regis. Vereador Rodrigo Coutinho, eu parabenizo Vossa Excelência pelo seu empenho em ter aprovado essa lei, esse projeto de lei. Vossa Excelência ficou me chamando para o debate e eu disse eu vou. Porque esse é um tema muito importante, o lixo. Por diversos motivos, ele é simbólico na nossa cidade. A gente vive numa cidade que, se você perguntar, o Recife é limpo, dificilmente você vai encontrar alguém que diga que Recife é uma cidade devidamente limpa. O Recife é sujo? É muito sujo? É imundo? Depende do grau de tolerância da pessoa com a sujeira. Onde é que a gente anda e a cidade está limpa? Se Vossa Excelência me apontar um bairro, um logradouro, uma praça, eu vou lá com Vossa Excelência. E aí a gente vai chegar à conclusão de que talvez esteja limpo comparado com outros lugares da própria cidade. Uma parada de ônibus, por exemplo. Um lugar muito sujo. E aí, não é só a culpa no poder público, porque inclusive o que a gente gasta diariamente para varrer a rua, para varrer as ruas, para varrer o centro da cidade, se a população soubesse o quanto se gasta e o quanto poderia ser economizado se ela não jogasse a sujeira no chão, e se aquele valor fosse revertido para o seu bem-estar, talvez ela tivesse um outro tipo de comportamento. Então, o problema da sujeira na nossa cidade é de uma vergonha. Qualquer recifense. Vossa Excelência falou de um turista, né? Veja só, você vai trazer um turista para fazer uma visita ao campo do Santa Cruz Futebol Clube. E Vossa Excelência estava relatando que era o canal. Não só o canal. Até chegar em qualquer parte, você vai ter acesso à sujeira absurda. Então, e Vossa Excelência toca no ponto que é fundamental. O problema do lixo, ele sempre vai existir numa sociedade educada ou numa sociedade não educada. O fato é que sociedades desenvolvidas, onde há um alto grau de civilização, o lixo, ele é transformado em riqueza novamente. E a gente aqui transforma o lixo em mais despesa. Vossa Excelência combate o desperdício, na medida em que lixo também, se você olhar o lixo não como lixo, mas lixo como subproduto de outra coisa, você tem a capacidade de múltiplas aplicações. Mas isso depende de uma sociedade educada. A nossa sociedade, lamentavelmente, e não é questão apenas de pobre ou de rico. Quantas vezes você anda na rua, alguém abre o vidro e joga algum objeto do lado de fora? Então, tudo passa pela questão da educação, da separação, do uso, da coleta, do transporte. Então, parabenizo Vossa Excelência pelo projeto de lei e concordo com Vossa Excelência. Essa casa deu apoio à unanimidade à vossa iniciativa, mas a questão fundamental para que este país seja um país membro das sociedades civilizadas será o dia em que o grau de limpeza será padrão internacional. Aqui, lamentavelmente, nós vivemos numa sociedade que convive numa leniência, num grau de leniência muito grande com a sujeira, e aí isso impede o porquê a nossa atividade turística ser tão de baixa intensidade.
Quem é que vai querer ir para uma cidade, e eu peço desculpas ao tempo que invadi, Vossa Excelência, senhor presidente, mas esse é um debate, inclusive, que esta casa deveria enfrentar, porque é questão de educação pública para transformar o subproduto em riqueza e não em desperdício. Agora, uma última observação. Não podemos transformar esse debate em questão de apoio à miséria, na medida em que muitas pessoas, de forma vergonhosa, tiram sua subsistência a partir do lixo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador André Regis, eu incorporo em parte a parte de Vossa Excelência. Na verdade, eu acredito que nós comungamos em uma situação que realmente, muitas vezes, as pessoas são mal educadas. Elas não atentam, por exemplo, para jogar o lixo no local devido, acabam jogando o lixo não só pela janela do carro, mas também pela janela do ônibus, de onde quer que seja. E isso a gente tem que coibir e inibir cada vez mais. Mas Vossa Excelência simplesmente apontou que todos os logradouros da cidade do Recife são sujos. Nesse quesito eu não concordo. Eu pude, por exemplo, fazer ao longo do meu mandato uma visita a alguns logradouros que estavam limpos, e aqui eu vou apontar alguns deles. Tem muita situação suja? Tem. Por exemplo, a gente fez uma expedição pelo Rio Capibaribe, e que, Vossa Excelência, para ter uma ideia, a gente encontrou não só sofá, mas também resto de TV, uma porção de situação que está ali porque alguém a jogou. Então, é bastante preocupante. Mas no bairro onde Vossa Excelência circula bastante, como, por exemplo, o bairro de Boa Viagem, diuturnamente a gente vê, especialmente de madrugada, uma porção de garis, uma porção de máquinas que estão ali limpando a praia, limpando a orla, o Parque Dona Lindu, várias e várias logradouros da cidade do Recife, que, como eu disse, o presidente da Enlube se esforça e muito para poder manter limpo. Mas a gente precisa de uma sucessão de mudanças, inclusive de uma mudança de hábitos, para que a gente possa ter um Recife mais limpo e um Recife mais sustentável. E essa última situação que Vossa Excelência apontou, que é justamente da miserabilidade de ter uma pessoa trabalhando com lixo, a gente está tentando levar outras alternativas de economia sustentável com material reciclável. Aqui em Recife, eu sei que Vossa Excelência conhece algumas cooperativas de reciclagem. E essas cooperativas, a gente pôde inclusive ouvi-las, elas querem que a gente entregue o material pronto, justamente o que tenta fazer essa lei, para que ela não possa ir ao lixo, para que ela não possa ir ao lixão e tentar pegar o material reciclável só depois daí poder trabalhar. Então, essa é uma ação que justamente vai melhorar esse ponto. Mas, enfim, eu queria agradecer, senhor presidente, ao senhor, queria agradecer a todos os vereadores que se fazem presente, dizer que essa luta ela só está iniciando no dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente. Não temos tempo de liderança nem explicação pessoal. Nesse momento, encerra a presente reunião, convidando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, quarta-feira, 14/11, às 10 horas, no horário regimental.